Fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber direcionamento para o meu espírito, para a minha alma, para o meu corpo, para toda a minha maneira de viver. Eu quero conhecer a tua obra. Quero experimentá-la em toda a extensão da minha natureza humana. E quero também, meu Pai, ter convicção de que as obras do diabo já foram desfeitas, de que os principados e as potestades foram depostos, e que o diabo foi destruído através da crucificação e morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que a vida de Deus, a vida zóia, a vida eterna, a vida em plenitude veio a mim por meio do Cristo em ressurreição, que é o Espírito que vive em mim. Fala ao meu coração, revela, meu Deus, os teus segredos e enche a minha alma de alegria enquanto eu te adoro em espírito e em verdade. No nome de Jesus. Amém. A obra de Jesus Cristo e a obra do diabo. Nós vamos ver uma introdução de Satanás, o grande opressor. Precisamos identificar o opressor e seus ardis, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, as obras ativas do diabo. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E a obra perfeita de Jesus Cristo aplicada à vida de cada um de nós. Amém? Nós estamos assim, reunidos para comer o pão e bebermos o cálice. Mas nós vamos entender o que significa a ceia, o que Jesus... São infinitas as designações, as revelações que a Santa Ceia transporta o culto e a vitória da sua igreja, do seu povo. Que fala sobre a derrota cabal e eterna de Satanás, sobre o despojar dos principados e potestades. Os principados e as potestades são os guardiães de Satanás que mantinham as nossas vidas presas. Era como as cadeias, os grilhões atavam a cada um de nós. E Jesus já despedaçou esses grilhões. E a Santa Ceia também, ela fala que Jesus, em sua morte, destruiu, não somente aquele que tinha o poder da morte, mas destruiu também as obras do diabo. Amém? E não somente isso, mas em ressurreição, Jesus trouxe para nós as obras de Deus. Ele nos introduziu em Deus e introduziu Deus em cada um de nós. Amém? Que o Espírito Santo possa falar claramente essas verdades conosco. Porque essas verdades, elas são libertadoras, elas são curadoras. Elas trazem resultados para toda a nossa maneira de viver. Jesus, ele não saía assim expulsando demônios, sai, e eles ficavam procurando os enfermos para curar. Ele curava as pessoas, libertava as pessoas por meio da palavra, por meio do ensino. Ele ia pregando e de longe, quando os demônios já viam Jesus, falou, já vem aquele lá que vai falar a verdade e nós vamos ter que sair fora. E assim é, amém? Quando nós vamos falando da palavra de Deus, a graça de Deus, ela manifesta-se. Amém? Então nós recebemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Poucos cristãos têm percebido com profundidade a dimensão da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. A plena salvação do Senhor Deus vai muito além de levar o homem que crê em Jesus Cristo para o céu. Muitas pessoas que acham que a morte de Jesus, o perdão de pecado, o arrependimento, é só para levar o homem lá para o céu. Não! A obra de salvação é para que você tivesse resultado, para que você fosse abençoado, para que você reinasse em vida sobre a terra. Essa é a intenção de Deus, em salvar você, em salvar a mim, em salvar cada pessoa. Mas nós precisamos entender isso, para viver esses valores. Então o diabo,
não podendo impedir a nossa redenção, o nosso resgate, ele trabalha para que nós não tenhamos entendimento. E a palavra diz que quando nós somos meninos, nós não diferenciamos em nada do escravo. Não é verdade? O menino não sabe o que o pai tem, o que é do pai. Não é verdade? Agora, quando a pessoa se torna adulta, ele sabe o que é do pai, é herança sua. E ninguém pode tocar naquilo. Uma criança que tiver, se uma criança tiver com um testamento na mão, tiver brecha para uma pessoa tomar aquele testamento para ela, e a criança quiser, você quer trocar o seu testamento por esse pirulito? Uma criança não pensa duas vezes. O menino não tem entendimento. E nós não podemos ser meninos no entendimento. Não é verdade? Então nós temos que ter entendimento, para que nós possamos nos apropriar e desfrutar daquilo que nos é legítimo, que é direito nosso. Amém? Por herança, por causa da obra que Jesus Cristo fez. Precisamos conhecer a verdade plena. E nós estamos preocupados com a palavra de Deus. É exaustivo, a carne não gosta da palavra, mas a carne também vive da palavra. Tem saúde, a cura, o bem-estar, o conforto dele da palavra. Mas a carne é o lugar onde o diabo lida, então nós não podemos permitir que o diabo tenha autoridade sobre a nossa carne. Como você pode fazer isso? Declarando a sua mortificação, a sua co-crucificação com Jesus, e colocando agora a sua alma no Espírito, não deixando que a carne governe a sua alma. Não está entendendo? Então nisso nós vamos ter resultado em todo o nosso viver. Amém? Por muitas pessoas não conhecer a salvação plena, é que muitos cristãos têm retornado à prática de pecados, enquanto outros ponderam sobre a perenidade da salvação, e ainda aos que questionam se foram genuinamente salvos. E muitas pessoas vivem assim a gangorrar, a vida deles oscilam, né? A Bíblia fala que são os que cocheiam entre os pensamentos. Então, se a pessoa não tem uma solidez naquilo que ele crê, ele, diante de uma doutrina, de um ensinamento, de uma informação diferente do que está na palavra, ele fica meio trêmulo. Por isso nós precisamos conhecer. Conhecer é bom, mas prosseguir em conhecer é muito melhor. Você nunca pode estar satisfeito com o conhecimento que você alcançou. Você tem que sempre estar querendo alcançar níveis mais elevados de conhecimento do seu Deus, da palavra de Deus, enfim. A salvação é pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que nos é aplicada pelo Espírito Santo, conforme as Escrituras. Está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem da minha obra, nem da sua, mas vem da obra de Jesus. Você concorda ou não? Vem da obra de Jesus, a obra do Calvário. Amém? Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Amém? A salvação ela é realizada em 3 estágios, porque nós somos um ser tricotônico. Nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Deus opera primeiro a regeneração do nosso espírito. Depois Deus trabalha a transformação da nossa alma. E por fim, haverá a redenção do nosso corpo. A Bíblia fala disso. Muitas pessoas, por não entenderem isso, acham que assim que o homem recebe Jesus, acha que está tudo resolvido na existência dele. Não, não é bem assim não. Um dia será assim, quando nós formos glorificados. Hoje ainda há um caminho a ser percorrido. Porque quando Adão pecou contra Deus, Deus falou com Adão que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Não foi isso a palavra de Deus? Adão morreu e Deus veio naquele mesmo dia e falou: Adão, onde estás? Aí Adão falou com ele assim: eu ouvi a sua voz no meio do jardim e me escondi. Olha, como que um defunto podia falar? Significa que Adão, ele estava parcialmente morto. O espírito dele já tinha morrido. Ele já tinha pedido a comunhão com Deus. Ele já estava escondido atrás de um pé de árvore. Mas a alma dele ainda funcionava, a alma dele estava viva. A alma, eu ouvi. Né? O corpo dele estava meio vivo. Ouvir é um dos 5 sentidos. Audição, visão, paladar com fala, tato, olfato. Então essas coisas estavam funcionando. E isso ainda funcionou 930 anos na vida de Adão.
Quando Deus vem salvar o homem que estava em Adão, Deus salva o espírito. A nossa alma ainda fica meia morta. E ela vai sendo aperfeiçoada pela palavra de Deus. Em 930 anos, Adão morreu. No final dos tempos, no dia da segunda vida de Jesus, no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados. Não abrir e fechar de olho e iremos encontrar o Senhor. Nesse dia, então, dar-se-á a redenção total do nosso ser. Amém? Então nós vamos entender isso. Eu já falei esses aspectos aqui, só para a gente entender que tem muitas pessoas, tem muitos crentes às vezes que ele coloca um jugo sobre a sua vida, porque ele ainda peca, ele ainda tem algumas enfermidades, alguns problemas, mas Deus está tratando de cada um de nós, nos ensinando a lidar com aquilo que Ele já realizou por nós. À medida que nós vamos encontrando o entendimento, os compartimentos da nossa alma vão sendo iluminados e as cadeias vão sendo rompidas, as enfermidades, os problemas, as crises vão sendo expiadas, vão sendo substituídas, as coisas velhas vão embora e Deus vem trazendo coisas novas para dentro de cada um de nós. Amém? Você pode dar graças a Deus? Você crê que exatamente isso está acontecendo nessa noite? Não somente nessa noite, ela vai acontecendo com você, até quando você dorme. A Bíblia diz que Deus instrui seus filhos enquanto dorme. Você está dormindo lá, você nem sonha nem nada. Então, dormiu. A gente acha que o sonho é uma morte. Não é morte, não. A Bíblia, Deus instrui quando nós dormimos, o Espírito Santo vem a nós. Deus apareceu a Salomão em sonhos. Não é verdade? Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele estava dormindo. Não é verdade? Então Deus na Bíblia fala em vários lugares que Deus dá instrução aos seus filhos enquanto ele dorme. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos de toda a nossa vida para experimentarmos a salvação plena e para desfrutarmos da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós recebemos do Senhor Deus a vida eterna. A vida eterna não é só uma vida muito longa, muito grande. A vida eterna é a nossa experiência com Deus e em Deus eternamente. Mesmo quando a gente for para o céu, for para Nova Jerusalém, for lá, que vai para a vida eterna vai cessar, não. Nós vamos continuar aprendendo de Deus, escutando de Deus, crescendo em Deus. Amém? Está escrito, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós somos regenerados, nós saímos da morte, entramos na vida. E uma vida como um bebê, nós recebemos a vida de Deus e começamos a crescer em vida. Não está entendendo? Então, cada dia que passa, nós vamos recebendo não outra vida, mas mais conteúdo da vida. Está entendendo o que acontece? Quando nós nos alimentamos, a criança, quando está amamentando a mãe, ela não está recebendo mais humanidade, não. Ela está recebendo mais conteúdo para a vida humana. Quando nós comemos arroz com feijão, bebemos leite, vitamina, nós não estamos nos tornando mais humanos. Nós estamos apenas crescendo e subsistindo em vida humana. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós vamos crescendo em vida. A vida de Deus vai avolumando em cada um de nós. Amém? Hoje, agora, ainda, é tempo de salvação. Isto é, quem ainda não crê em Jesus Cristo precisa fazê-lo. E os que já creem precisam desenvolver a salvação da sua alma. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Então, quando a pessoa crê, recebe a vida de Deus. A palavra diz, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando o homem crê em Jesus, ele recebe a vida de Deus. Mas não é uma vida estática, que a pessoa recebe e pronto. Essa vida precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada. Filipenses 2, aleluia. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Amém. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença,
Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há uma tradução diz: operai a vossa salvação. Como que essa salvação opera? Cada vez que você ora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você congrega, cada vez que você ouve um cântico, cada vez que você entoa um cântico, cada vez que você jejua, cada vez que você entra nas experiências da vida espiritual, você está desenvolvendo a sua salvação. Cada vez que você questiona Deus, que você lê a Bíblia, que você tem dúvidas, que você então busca a iluminação do seu espírito, você está crescendo em Deus. Cada vez que você erra, cada vez que você ou eu, nós falhamos, e a palavra diz que quando nós falhamos, o Senhor nos disciplina, não é a verdade? Às vezes, seja alguma coisa está acontecendo, nós não devemos reagir, porque a palavra diz: qual é o pai que não disciplina o filho a quem ama? E se nós estivermos em disciplina, nós não somos filhos, mas somos bastardos. Então Deus vem sempre a nós, nos disciplinando. Ele tem as mais extraordinárias maneiras de nos disciplinar. Ele sempre faz o amor, ele sempre faz por meio da sua palavra. Amém? Então nisso nós vamos crescendo, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos endireitando a roda da nossa vida. Satanás é o grande opressor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Mas nós não podemos desconsiderar a operação do diabo. Apesar da salvação do homem que crê no Evangelho, que recebe a Jesus Cristo como Senhor, ser algo consumado, algo totalmente realizado na cruz. Não tem nada além da morte de Jesus para salvar o homem. Ele disse na cruz: Pai, está tudo consumado. Não tem nada além disso para que o homem seja salvo. A única coisa que o homem precisa fazer é receber a iluminação do Espírito Santo para crer nessa verdade e receber a Jesus Cristo. Mas, apesar dessa realidade, dessa verdade, Satanás se opõe. Não se opõe mais a isso. O diabo não pode mais invalidar esse processo. Vocês não estão entendendo? Uma criança sai do ventre da mãe, não tem jeito de ninguém fazer ela voltar lá ou invalidar aquele processo. Está feito, pronto e acabou. Mas pode se dificultar a vida do ser humano, não pode? A gente vê essas crianças que nascem nessa região de guerra. Eu vi outro dia na Canção Nova, uma reportagem sobre refugiados. Nossa, pai, estremecido, do alto da cabeça à planta dos pés. Da situação de desconforto, da situação de risco, das ameaças que muitas pessoas passam. Outro dia passou lá no Rema, não sei se a gente estava presente lá, e passou daqueles dois rapazes, daquele vídeo que foi passado lá, daquelas duas crianças lá do Iraque. Você lembra? Uma coisa muito assim. Então o diabo tenta inverter o processo da humanidade, tenta destruir, vem roubar, matar e destruir. Não só os crentes, todos os homens. Se Deus abrisse brecha para Satanás, não tinha nenhum homem vivo sobre a face da terra. Amém? E também não tinha nenhum homem na presença de Deus. Mas o Filho de Deus manifestou-se para desfazer as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. João 16 e 11. João 16, versículo 11. Está escrito. Posso ler? Que o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça do juízo, Jesus dizendo, da justiça do juízo, amém? Do pecado, da justiça do juízo. Versículo 11 ele diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então Satanás está julgado. A palavra julgado no original grego equivale à palavra condenado. Satanás está condenado. Não diz que Satanás está preso. Agora Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos,
lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos servos do céu. Hoje, preste bem atenção, nós vamos andar ligados no céu, nós precisamos andar, eu falo sempre em comunhão com o Espírito Santo. Sempre a necessidade de comunhão com a palavra de Deus, de oração, de congregar, de ter um culto doméstico, de todos os levantes de Satanás contra a nossa vida, nossa família, nossos filhos, toda restrição, tudo aquilo que Satanás não tiver, que não provém do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida nem variação. Você acha que os crimes vêm de Deus, a doença vem de Deus, a enfermidade vem de Deus, a loucura vem de Deus, a prisão vem de Deus, os demônios vêm de Deus? Não vem de Deus. Lá do Pai das luzes não vem essas coisas. Então, quando sempre você perceber que alguma destas coisas querem manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, você deve levantar-se contra ela, no nome de Jesus, e dizer que aqueles poderes já foram julgados, já foram condenados, já foram depostos por Jesus Cristo. Não estão entendendo? Por quê? Nós precisamos, porque apesar da derrota deles na cruz do Calvário, eles ainda não foram aprisionados. Veja bem, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão. Vai prender, ainda não está preso. Então escute bem, preste bem atenção. Deus é terrível. Deus está dizendo que nós temos que travar ainda um combate com Satanás, um combate com os demônios a todos os instantes. Mas eu tenho que você agora não tem que dar mais soco, pontapé, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. A sanha diz que você não precisa mais lutar com Satanás, você precisa apenas declarar para o diabo que ele está vencido, que ele está levantado. Glória a Deus. O pastor Sebrae, na abertura do culto, leu João 16 e 31, não foi? Vamos abrir, vamos ler também o 32 e o 33. É que nós precisamos, o que tem acontecido na vida dos irmãos, é que nós não lemos a palavra de Deus, nós não lemos o testamento das coisas que não são legais. Versículo 31 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: credes agora, eis que vem a hora e é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, pois o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. E por que? Mas a Bíblia não diz que você venceu o mundo. A palavra de Deus diz que nós, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então Jesus venceu por mim e por você. Mas como alguém pode ser mais que vencedor? Jesus está dizendo, um dia eu vi uma irmã dando uma ilustração, até lá do centro de treinamento, é que Jesus é o marido, né? Está no lugar do marido. E a igreja é sua mulher, a sua esposa. Digamos que o marido fosse um lutador de kickbox, aqueles camaradas que tomam soco, e pontapé, e chute, e o juiz declara a vitória quando o outro está meio morto. Quando o camarada respira e esboça qualquer capacidade para levantar do chão, o outro vai dando pontapé, vai dando chute, vai dando cotovelada, cabeçada, vai fazendo o que pode e o que não pode contra o adversário. Quando o adversário está arruinado, então o juiz vem para matar o sujeito, então ele interrompe a luta e dá aquele sujeito por vencido e o outro por vencedor. O cara recebe aquele cinturão, recebe a coroa de glória, recebe os abraços, aplausos e recebe um cheque.
Não é verdade? E ele volta para casa muito machucado. Mas a esposa geralmente está ali na plateia. Dos dois, né? Da mulher do vencido e a mulher do vencedor. A mulher do vencedor abaixa a cabeça e está derrotada, mais do que derrotada também. Apesar de ela não ter tomado nenhum soco, mas ela perdeu a honra, perdeu o holofote, perdeu as manchetes dos jornais. Não é verdade? O marido está lá caído, sujeito até morrer, mas o outro venceu. Então aquele cheque, aquele dinheiro, aquela fama, aquela honra é posto também na conta da mulher, não é? É assim ou não é? Jesus venceu Satanás. Eu não lutei, nem você não lutou, mas a vitória de Jesus foi creditada a nós. Glória a Deus. Jesus pisou na cabeça do diabo, derrotou Satanás e creditou a mim e a você que somos a noiva dele, somos a sua esposa, a sua vitória. Por isso, por que eu sou mais vencedor? Porque eu venci o maldito também sem levar um arranhão, sem levar um chute, sem levar uma cotovelada, sem levar um cravo, sem levar a coroa de espinho, sem levar uma chicotada. Você está entendendo por que a igreja é mais que vencedora? Então, o diabo olha para os crentes assim e fala: você não lutou, quem lutou contra mim foi Jesus. Não! Ele é o meu marido. Todo o sucesso dele é meu, toda a vitória dele é meu, tudo que está na conta dele, por isso que ele me fez herdeiro da sua vitória. A ceia, meus irmãos, fala sobre isso. Então, quando o diabo levantar-se contra você, contra a sua família, faz-o saber que você sabe que você é mais que vencedor, porque o seu Senhor o venceu na cruz. Aleluia. Todas as vezes que você toma o pão, que você toma o cálice, você está falando para você mesmo que você é mais que vencedor. Você está falando para Satanás que ele é um eterno perdedor. E você está exaltando e glorificando Jesus Cristo, aquele que venceu eternamente e colocou na sua conta, colocou a seu favor, colocou disponível. E o que o diabo veio trazer? Veio trazer a doença, veio trazer os problemas, veio trazer a depressão, veio trazer os males, ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus na cruz, Jesus não lutou kickbox com ele, Jesus não deu soco nem pontapé. A Bíblia diz que Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Jesus destruiu o dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Nós precisamos, meus irmãos, andar nesse conhecimento, falar essas coisas para os nossos filhos, falar essas coisas diante da nossa casa. Quando a enfermidade apareceu, o problema, você fala: você não procede do Pai das luzes, você não vem de Deus, você não vem da chaga de Jesus, você não vem do sofrimento do Cordeiro, você pertence ao inferno, saia fora! Irmãos, é isso que Deus quer nos ensinar. Então não quer só que se chegue, porque pega um pedaço de pão e um cálice, tome como se você estivesse tomando um copo de Coca-Cola ou comendo um sanduíche ali Não. Deus quer que você saiba que essa mesa representa a sua vitória e a derrota do seu opressor. Vocês não estão entendendo? Agora você tem que exercitar o seu espírito. Você precisa ler a tua palavra, você precisa ter um culto doméstico, você precisa sacrificar algumas coisas na sua vida e estabelecer prioridades. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida? Nós vivemos tão pouco tempo aqui. Prioridade para mim são as coisas eternas, porque eu vou viver a eternidade no céu. Então um carro para mim não é prioridade. Uma roupa nova para mim não é prioridade. Ter uma joia para mim não é ter fama, ter honra, não é prioridade. Prioridade para mim é ter comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E é nessa comunhão então que vem o resultado para a minha vida. E o meu opressor, aquele que foi derrotado, ele é colocado no seu devido lugar. E eu não tenho mais que lutar contra ele. Vocês não estão entendendo? Tem muitos que dizem: Satanás, sai, não. Você precisa apenas fazê-lo saber. A palavra: submetei-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência, o diabo é que você tem que ficar, ele pula para lá, você pula para cá, não. Você fala com ele, você sabe. Fala com ele como se estivesse conversando com uma criança. Mas fala com entendimento, fala com ele
de uma maneira que ele saiba que você sabe, que você tem convicção, que você tem certeza daquilo que você está falando. Olha, Satanás, você sabe. Você sabe que o meu Senhor, que o meu marido fez contigo. Então, você não vai repetir a dose de entrar no jardim do Éden e ferir de novo a casa de Deus. Nunca mais você vai mexer em mim, nunca mais você vai mexer na minha família, nunca mais você vai mexer nos meus filhos, nunca mais você vai mexer, porque eu creio em Deus. Eles não estão entendendo? A ceia, irmão, tem um significado muito elevado. Só tem que nós, às vezes, vamos comendo o pão, bebendo cálice, pode beber um barril de vinho e comer o pão de uma fornada inteira de uma padaria. Sem ter nenhum resultado. Porque a palavra diz: meu povo perece porque ele falta entendimento. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Mesmo que o diabo queira subjugar ou oprimir, ou aprisionar a qualquer um de nós, ele não pode mais fazê-lo, por causa da obra de Cristo. Tanto que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o soberano sobre todos os reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou, nos purificou de todo pecado. O diabo sabe, o diabo olha para mim, olha para você, mas ele designa 1 ou 2 ou 3, eu não sei quantos demônios, para guardar cada tipo de homem. Sabia disso? Graças a Deus, Deus não deixa a gente ver o que acontece quando o homem recebe Jesus. Há um salmo que diz assim: a minha alma escapou do laço do passarinheiro, o laço quebrou e eu escapei. Ele fala assim. Então, lá são forças demoníacas, são poderes que nos mantêm presos. Então, o cachorro, quando está preso, nós vivemos como situações que não estão. O cachorro está preso ali numa corrente, ele vai para lá, vai para cá, e o dono dele vai andando com ele, ele tem a sensação de que ele está livre. Mas quando o dono dele quer mudar de direção, ele quer ir para outra direção, ele tem que obedecer à vontade do seu dono, não é verdade? Sim ou não? Sim. Ou é o dono que obedece o cachorro? Então, os filhos do mundo obedecem a Satanás. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Não é assim que está escrito? Então é os demônios. Vós eres guiados pelos ídolos. Os ídolos são demônios. Os demônios nos guiavam. Mas tem um dia que o laço quebrou. Graças a Deus. E Deus nos libertou. E Deus não libertou e nos deixou na casa do diabo, não. Deus nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. É muito colossal isso. Deus esperava, e continua esperando, que haja alegria no nosso coração por essa obra de Jesus. A ceia para recobrar a alegria do nosso coração, para aquilo que Deus fez por nós. Quando você pegou o pão, você possa receber com alegria, com exultação do seu espírito, com grande prazer, por causa da obra que Jesus Cristo fez. Nos libertou, e não apenas você libertar um prisioneiro, chegar um alvará de soltura para um prisioneiro na prisão. Aí chega lá o carcereiro e fala: está aqui seu alvará de soltura, de libertação, e pregar na porta da grade, mas não abrir a grade, deixar a grade encadeada. Tem muitas pessoas na prisão, você sabe, já venceu o tempo deles, e espera o processo sujeito, não tem advogado, não tem ninguém, não tem parente, eles mesmos também não tem nem para onde. Eles continuam curtindo a prisão. Mas quando Jesus nos libertou, quando ele cravou o escrito de dívida que nos era contado na cruz, e ele penetrou lá na prisão, lá na masmorra, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não nos deixou lá libertos apenas com um documento escrito, não. Um documento que cravou: está liberto. E agora eu vim buscar o liberto e vou levá-lo para o Pai. A ceia, irmãos, a ceia é isso. A ceia é a revelação dessa verdade. Você vai ter grande alegria. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Agora eu vou te falar outra coisa. A palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é fonte de saúde, é fonte de força, é fonte de realizações, é fonte de conquista. Deus não nos transportou
para que nós fôssemos pessoas que vivêssemos uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida de opressão. Por mais que Satanás se levante contra a sua vida, há um limite. Ele às vezes vem com um pitbull para você assim, mas a palavra de Deus diz que existe um limite intransponível. Não tem? Lá em Lucas 16, quando Lázaro falou para Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e toque na minha língua e refrigere a minha garganta, porque eu estou aqui nesse tormento. Abraão falando pelo Espírito Santo, existe um grande abismo posto entre nós. Existe um abismo entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe uma barreira. Por enquanto ela é invisível, mas quando Deus, quando chegar na glorificação, a palavra agora nós vemos por espelho e enigma, mas naquele dia nós veremos como somos vistos. Nós vamos ver então que havia uma barreira. O diabo às vezes vem furiosamente contra a nossa vida. A tendência nossa dos crentes é correr. Não, você sabe que ele vai bater ali e vai cair. Porque Jesus Cristo, a palavra de Deus, é o nosso escudo. Há um escudo, há uma muralha de fogo levantada ao redor de todos nós. Não temas, porque eu sou contigo. Quando você vai ler a palavra de Deus, a Bíblia, a ceia, fala dessa obra gloriosa que Deus fez na nossa vida. E quando nós estamos alegres e felizes, nós podemos experimentar todos os feitos de Jesus. Você não consegue comunicar algo com uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa fadigada. A pessoa precisa estar liberta na sua alma para receber as coisas de Deus. Mas você não é liberto agora. Nós somos pessoas eternamente libertas. Se o Filho nos libertar, Jesus não te liberta aqui agora, nem no momento em que você levantou a sua mão, não. Jesus nos libertou lá na cruz. Houve um dia da nossa vida, por isso que o Evangelho é chamado Boa Nova, Boa Notícia, que isto chega ao nosso conhecimento. Mas não é no momento que você levantou a mão, que eu te batizei na água, ou que o seu nome foi escrito na congregação, que você alcançou a liberdade. A nossa liberdade foi alcançada no Calvário. Vocês não estão entendendo? E Deus instituiu isso para a nossa alegria, para o nosso descanso, para que nós andássemos verdadeiramente nessa verdade. Então não importa o opressor da nossa vida, não importa as suas obras contra nós, porque o Filho de Deus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. E elas estão desfeitas. Às vezes nós ainda que ficamos procurando a obra do diabo, procura aqui, procura ali, aí isso foi o diabo. Não procure a obra do diabo mais na sua vida. Não procure, porque não tem. Diga que se não tem, nenhuma obra do diabo na minha vida. Porque Jesus Cristo já desfez todas elas. O que acontece é que existem obras aparentes. Às vezes nós carregamos um fardo. Nós carregamos um fardo aparente. Às vezes as pessoas que treinam animais, eles treinam segundo alguns princípios da psicologia. A pessoa quer treinar um cachorro, então quer ensinar um cachorro a pular. Ele precisa que aquele cão pule uma altura de 2 metros de altura. E o cãozinho pequenininho, ele começa a ensinar ele a pular uma linha. Aí o cãozinho pula aquela linha, ele dá um grãozinho de ração para ele. Aí fica uma semana ensinando o cachorrinho a pular uma linha. Na segunda semana, ele fala assim, ele já bota uma barreira, uma tabuinha de caixote. E se o cachorrinho passar aquilo ali, ele dá 2 grãozinhos. Toda vez que o cachorro passar aquilo, ele vai dando 2 grãozinhos. Aí depois ele pega e já bota um caixote, de uns 30 centímetros. Aí se o cachorro pular aquele caixote, ele já dá 5 grãozinhos de ração pro cachorro, faz os carinhozinhos pro cachorro. E aí o cachorro já começa a interessar se for comer os grãozinhos. Aí ele vê o cachorrinho, vê o caixote, ele vê o cachorrinho, e ele não dá nada pro cachorrinho, mas ele atravessa pro outro lado do cachorro. Do outro lado do cachorro. O cachorrinho pula no caixote. Ele vai dar o... E aí ele vai então treinando, vai condicionando o bicho até um ponto em que ele começa a tratar do cachorro somente depois do cachorro pular, fazer determinadas atividades. O diabo, o diabo é muito esperto. Não vou dizer que ele é inteligente, não. Se ele fosse inteligente, ele não levantava contra Deus. O diabo, às vezes, ele lida com isso, às vezes com a nossa ignorância. E ele então vai colocando
fardos aparentes para nós. Então ele sabe que nós temos a capacidade de pular, não de pular um caixote de 2 metros. No nome de Jesus nós podemos vencer esquadrões e saltar muralhas. Não é assim o diabo? O diabo sabe que você pode saltar muralhas. O diabo sabe disso. Então o diabo cria condições para os crentes, para que os crentes saltem muralhas. Então, muitas vezes os crentes fazem coisas para o diabo. E então eles recebem fardos na sua vida, porque eles quebram princípios. E nós não devemos submeter a Satanás. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Porque nós não somos treinados para fazer a vontade do diabo, nós somos treinados para fazer a vontade de Deus. Então o diabo coloca fardos aparentes sobre a nossa vida. Quando ele levou Jesus lá no alto pináculo, se tu és o Filho de Deus, não assistir daqui para baixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos, seu respeito para que te guardem. Jesus podia ter pulado dali, não podia? E os anjos iam ter que guardar Jesus. Se Jesus pulasse dali, os anjos iam ter que guardar, porque era a palavra de Deus. Mas Jesus estaria ao comando do diabo. Mas Jesus não estava ao comando do diabo. Então ele usou a verdade para tentar construir uma mentira. Então nisso é que nós estamos ligados. Precisamos estar ligados para nós não cairmos nas armadilhas de Satanás. Não pegarmos as coisas falsas no lugar das coisas verdadeiras. Amém? Precisamos identificar o inimigo das nossas almas. As mínimas coisas no dia a dia. Como você consegue identificar as coisas do diabo? Preste bem atenção. Não fique procurando demônio na folha das árvores, na folha da bananeira. Não fique procurando diabo na vida das pessoas, no botequim, nas casas de prostituição, nas boates. Não é assim que a gente identifica os adversários. Como que uma pessoa que trabalha num banco, como que ele conhece a nota falsa? Ele não é treinado a conhecer as notas falsas. Ele é treinado a conhecer as notas verdadeiras. Ele é treinado a conhecer a verdade. Então, toda vez que uma nota falsa cai na mão dele, ele sabe que aquela nota é falsa. E quando ele vai submeter aquela nota a um exame criterioso, a uma investigação, a uma perícia, ele vai acertar, saber que aquela nota era mentirosa. Então, você não queira saber as obras do diabo, querendo investigar as obras do diabo, as pessoas, as situações, não precisa fazer disso. Procure conhecer a verdade, que todas as vezes que o diabo trouxer uma coisa mentirosa, uma informação das trevas para você, você logo vai detectar, você vai saber, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é para mim, isso não é para meu marido, isso não é para minha mulher, isso não é para meu filho, isso não é para o meu negócio, isso não me dará vida, isso não me dará luta. Tem gente que fica investigando certo e errado, não, fulano é assim, fulano é assim, a Dilma, o Aécio, e tal, a política. Você não precisa fazer nada disso. A palavra de Deus diz, Deus falou para Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O diabo falou, não, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, os seus olhos vocês serão como Deus conhecedor do bem e do mal. Mas Deus não quer que você experimente o mal para saber se veneno mata. Deus não quer que você coloque a mão na boca de uma cascavel para saber se aquele veneno é fulminante. Deus não quer que você beba coisa mortífera para tentá-lo. A palavra diz, não é seguirão os que creem, meu irmão falarão nova língua, expelirão demônios, e se comer alguma coisa mortífera, dano algum não será feito. E se beberem, não está escrito assim? Mas Deus não quer que você faça isso. Se a ocasião, se a circunstância se apresentar, nós somos forçados a isso, Deus vai nos livrar. Mas como você conhece o mal? Como você conhece o bem? Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que Eva precisava fazer? Ela precisava comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para saber que aquilo era mortífero? Não. É só ela falar assim, Adão, antes de nós comermos desse fruto, vamos fazer um culto a Deus, vamos chamá-lo, vamos adorá-lo e vamos pedir, vamos exercitar a nossa mente, vamos ver o que foi que Deus falou.
Então, quando você conhece a palavra de Deus, você está imunizando, você está vacinando a sua vida, o seu negócio, a sua família, seus filhos contra todo o mal. Meu filho, ó, cuidado com os prostitutas, hein? Cuidado com os homossexuais, ó, cuidado com o vendedor de droga, ó, cuidado com as lésbicas. Não precisa dessa instrução para o seu filho, porque isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você quer dar um ensino ao seu filho? Senta com ele e lê o evangelho com ele. Lê a palavra com ele, lê o salmo com ele. Meu filho, vamos ler aqui a palavra de Deus. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Olhar o nome de Jesus. O que você acha disso? Aí comenta, deixa eu falar alguma coisa, mesmo que ele não entender, se não entender também, lê um salmo para ele, lê uma palavra de Apocalipse, lê uma palavra de Juízes, e Deus envia a sua palavra, e ela percorre, executa aquilo, e a palavra de Deus é Espírito, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é broquel, a palavra de Deus é espada, qualquer palavra. Mas nós ficamos falando muitas coisas do nosso filho, do nosso marido, ó, cuidado, cuidado. Não funciona. Não funciona. O que funciona é a de Deus. Eu vou ler novamente. Esse versículo aqui, irmão, no dia que eu recebi esse versículo, a minha vida, muitas coisas mudou. Hoje eu falava com o pastor Edivaldo, ele me divertiu, me falava algumas palavras, ele nem sabe a dimensão. Às vezes a gente fala as coisas para as pessoas, você nem sabe a dimensão daquilo que você está falando. Só Deus, que quer falar com o seu coração, sabe. Se você também guardar aquilo que Deus fala contigo. Mas eu sabia que eu ia guardar aquela palavra. Ele falou algumas coisas comigo que eu tenho ensinado aqui, e eu estremeci, meu joelho até bateu um no outro. Olha essa palavra aqui. Novamente. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm exercitado as suas faculdades, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você não precisa provar o bem ou o mal para saber que aquilo não é o que Deus tem para você, não. Se você exercitar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a palavra de Deus, você vai saber o que é vida e o que é morte. Amém? E a palavra de Deus diz que Jesus já destruiu a morte, já destruiu o imperador da morte, já desfez as obras do diabo, já despojou o principado e potestade. Então toda vez que nós vamos ter, você ou nós, percebemos que alguma coisa não é de Deus, rejeite. Rejeite, confesse e creia. Rejeite, ore, creia, espere. Porque na plenitude dos tempos, Deus executará a sua vontade. Fiel que fez a sua promessa, o qual também o fará. Então você conhece a Bíblia, tem promessa aqui, tem a promessa. Olha, o Edivaldo está com vontade de ver de novo. Amém? Se ele crê na palavra de Deus, ele vai enxergar de novo. Amém. Porque ele já viu. E a palavra de Deus fala de um cego que tornou a ver. O cego de Jericó já tinha enxergado. Lá pelas tantas, ele ficou cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Que eu torne a ver. Porque outrora ele já enxergava. Mas o cego de João 9, o cego de nascença, nunca tinha visto. Então Deus pode dar a vista a quem nunca teve vista. E Deus pode dar a vista a quem perdeu a vista. Pode ou não pode? Agora tem que estar firmado da palavra de Deus. Mas como é que vai ser? Queimou a vista, queimou a retina, pode ter só os buracos aí. Deus é poderoso. É isso que Deus quer. A Bíblia fala dessas altas possibilidades que Deus tem realizado por nós. Amém. E a luta é espiritual. Amém. A Bíblia está dizendo que você não precisa mais derramar seu sangue. Você não precisa, você tem apenas que oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome vencedor de Jesus Cristo. A Bíblia fala através da Santa Ceia que você não precisa mais derramar o seu sangue, porque Jesus fez uma obra cabal. Ele derramou por mim, por você, um único, bastante e suficiente sacrifício para que os nossos adversários fossem derrotados,
e para que nós tivéssemos todas as coisas que são imprescindíveis na nossa vida. Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Não fique, eu tinha que falar, eu não quero enumerar as obras do diabo. Eu quero dizer que seja elas quais forem, já foram desfeitas. Então, diante da luta, diante dos problemas, em vez de você ficar botando a mão na cabeça, você assenta calmamente na sua cadeira de descanso, ou lá na varanda, lá dentro do seu carro, e não fica pelejando nem com o filho, nem com a mulher, nem com o marido, nem com as contas, nem com nada. Você fala, isso é obra do diabo. Se é obra do diabo, não me pertence. Pertence ao reino do diabo, ao império das trevas. Eu não estou lá, eu não sou de lá. Tem alguém aí que é do reino do diabo aí? Tem alguém que pertence ao império das trevas? Nós pertencemos ao reino do Filho do Senhor. Você sabe o que significa? Mas eu vou pregar sobre o reino do Filho do Senhor. Só tem amor nesse reino. Esse reino não tem tristeza, não tem angústia, não tem traição, não tem mentira, não tem